Já reparou como pensar, de verdade, é um ato que exige coragem? Não falo de acumular informações ou repetir frases prontas. Falo de encarar a própria vida sem filtros, de olhar no espelho e sustentar o que vê sem desviar os olhos. Pensar não é um exercício intelectual neutro. É uma batalha silenciosa contra a tentação de se manter confortável. É enfrentar a verdade, mesmo quando ela nos obriga a deixar para trás as ilusões que nos davam abrigo. Vivemos em uma cultura que nos anestesia. Velocidade, excesso de estímulos, notícias a cada segundo, opiniões recicladas em rede. O mundo grita tanto que esquecemos de escutar o próprio silêncio. O resultado? Ficamos ocupados, mas vazios, informados, mas incapazes de elaborar o que realmente sentimos. É como beber água salgada. Quanto mais consumimos, mais sede sentimos. O pensamento autêntico se enfraquece. E com ele, nossa capacidade de nos orientar na vida. Hannah Arendt dizia que o mal, muitas vezes, nasce da ausência de pensamento. E não pensar não é apenas um hábito inocente, é uma renúncia. Uma abdicação silenciosa da responsabilidade sobre si mesmo e sobre o mundo. Quando você não pensa, você se entrega. Permite que outros decidam por você. E aos poucos, sua vida deixa de ser sua. Mas por que temos tanto medo de pensar? Porque pensar significa questionar, romper com o que parecia seguro, perder ilusões que mantinham nossa rotina intacta. Pensar pode revelar feridas que preferíamos esconder. Pode nos mostrar que nossas escolhas foram guiadas mais pelo medo do que pelo desejo. Pode nos obrigar a admitir que vivemos uma vida que não nasceu do coração, mas das expectativas alheias. Existe uma diferença abissal entre repetir ideias prontas e elaborar o próprio pensamento. Repetir é confortável. É vestir roupas costuradas por outros. Pensar, de verdade, é doloroso. É como arrancar a máscara que nos ajudava a sobreviver, mas que também nos sufocava. E, no entanto, é nesse ato de ruptura que nasce a liberdade. É nessa coragem que floresce a possibilidade de uma vida mais consciente, ainda que imperfeita. Este vídeo é um convite silencioso. Não a um despertar ilusório, mas a suportar a consciência que vem depois de abrir os olhos. Porque acordar é fácil. Difícil é permanecer desperto quando a realidade nos pede responsabilidade. A promessa aqui não é conforto, mas clareza. Não é um caminho de respostas prontas, mas de perguntas que libertam. Se você chegou até aqui, talvez já esteja pronto para recuperar a coragem de pensar. A anestesia do pensamento. A mente humana procura sempre economizar energia, não apenas física, mas também emocional. Pensar de verdade exige esforço. Exige atravessar territórios internos que preferimos evitar. Por isso, com frequência, deixamos que a mente se acomode no atalho da repetição. Repetimos frases, opiniões, certezas herdadas. E assim, acreditamos que estamos pensando, quando na realidade estamos apenas rodando em círculos dentro do mesmo labirinto. Nesse cenário, as redes sociais se tornam o palco perfeito para essa anestesia. Em vez de refletirmos, apenas reagimos. O algoritmo nos entrega ideias recicladas, prontas para o consumo, fáceis de digerir, mas vazias de substância. Como se fossem fast food para a mente. Satisfazem no momento, mas deixam uma fome ainda maior logo depois. Esse excesso de informações, sem digestão real, cria um ruído constante que nos afasta de qualquer possibilidade de lucidez. O filósofo Byung-Chul Han descreveu nossa época como a sociedade do cansaço. Vivemos exaustos, não porque pensamos demais, mas porque pensamos de menos. Somos inundados por estímulos, mas não conseguimos elaborar nenhum deles. O resultado é um vazio denso e silencioso. Um peso que se acumula por dentro. É como se estivéssemos sempre correndo, mas sem sair do lugar, presos em uma maratona invisível que não tem linha de chegada. Esse estado de anestesia nos transforma em espectadores da própria vida. Muitas pessoas vivem assim, em piloto automático. Acordam, trabalham, consomem, dormem e repetem no dia seguinte. No fundo, sentem que há algo errado, uma falta de sentido que insiste em aparecer nas brechas, mas não sabem o que é. Essa sensação de estranhamento, esse incômodo silencioso, é o sinal de que a mente clama por mais do que repetições, clama por lucidez. Quando aceitamos viver anestesiados,
vamos perdendo lentamente a capacidade de olhar a vida com profundidade. Mas a anestesia tem um preço. Ela nos protege da dor, mas também rouba a intensidade da experiência. Sem dor, mas também sem verdade. Sem risco, mas também sem liberdade. É nesse ponto que percebemos que a coragem de pensar é mais rara e mais necessária do que nunca. O perigo de não pensar. Quando o pensamento é abandonado, a mente se acomoda em padrões automáticos. A neurociência mostra que o cérebro tende a repetir rotas conhecidas, mesmo quando essas rotas já não funcionam. É como insistir em atravessar uma ponte quebrada só porque foi o caminho usado por anos. Essa repetição automática nos aprisiona em comportamentos que já não servem, mas que ainda controlam o rumo de nossas escolhas. É nesse terreno que surgem os maiores desvios de vida. Relacionamentos que se prolongam mesmo quando nos ferem. Carreiras construídas sobre desejos que nunca foram realmente nossos. Decisões tomadas mais por medo do que por consciência. O resultado é um acúmulo de arrependimentos tardios, como se tivéssemos vivido metade de uma vida emprestada, apenas para um dia perceber que ela não nos pertence. O filósofo Michel Foucault advertia: onde não há pensamento, há dominação. Essa frase não se refere apenas a sistemas políticos, mas ao cotidiano silencioso. Quando deixamos de pensar por nós mesmos, inevitavelmente alguém pensa em nosso lugar. Podem ser pessoas, instituições, ideologias. De uma forma ou de outra, nossa autonomia se dissolve. E sem perceber, passamos a repetir falas que não nasceram da nossa voz. A ausência de pensamento crítico é o terreno fértil para toda forma de manipulação. Não apenas manipulação externa, mas também interna. Criamos justificativas para suportar o que não deveríamos suportar. Recriamos ilusões para manter um equilíbrio frágil. Nesse vazio reflexivo, tudo parece mais fácil, mas a vida se torna cada vez menos nossa. Esse é o perigo mais profundo de não pensar. Não apenas perdermos escolhas, mas perdermos a nós mesmos. E quando isso acontece, o mundo pode estar cheio de ruídos, conquistas e distrações. Mas por dentro sentimos apenas um silêncio incômodo. O silêncio de uma vida que não foi escolhida, apenas suportada. Pensar dói, e por isso exige coragem. Pensar não é um ato inocente, é um choque de lucidez. Quando começamos a refletir com profundidade, descobrimos que muito do que acreditávamos era apenas uma forma de nos proteger da dor. O pensamento, quando é autêntico, desmonta ilusões. E perder ilusões é sempre um luto. É como retirar uma muleta que nos sustentava, mas que também nos impedia de caminhar com as próprias pernas. Nietzsche dizia que pensar profundo é uma ferida. Essa ferida não é destrutiva, mas transformadora. É a marca deixada pelo encontro com a verdade. Porque pensar é se desiludir, e a desilusão não é uma derrota. É um caminho de libertação. Só quem aceita sangrar um pouco por dentro pode alcançar uma consciência mais justa, mais viva, mais próxima do que realmente é. A coragem de pensar nasce exatamente aí. Na disposição de enfrentar contradições internas, reconhecer mentiras convenientes, admitir que certezas confortáveis não resistem ao peso da verdade. É preciso ousadia para encarar o desconforto que surge quando percebemos que algumas escolhas foram feitas para agradar e não para viver. É preciso firmeza para abandonar respostas fáceis e suportar a dúvida que abre espaço para algo novo. Muitos que se permitiram pensar profundamente viram suas vidas se transformar de forma radical. Pessoas que sustentaram questionamentos difíceis acabaram mudando de profissão, encerrando relações sufocantes, abrindo espaço para novas formas de viver. E sim, foi doloroso. Mas a dor do pensamento, ao contrário da dor do conformismo, é fértil. Ela gera clareza. Ela nos arranca da estagnação e nos devolve a possibilidade de recomeçar. Pensar exige coragem porque é atravessar a escuridão para encontrar luz. É aceitar a dor como parte do processo de se tornar inteiro. E, mesmo que doa, essa dor é sempre mais digna do que a anestesia de uma vida sem reflexão. O erro de confundir opinião com pensamento. Vivemos em uma época em que todos têm algo a dizer. Opiniões surgem em cada conversa, em cada comentário, em cada tela. Mas ter uma opinião não é o mesmo que pensar. A opinião pode ser herdada, instintiva,
fruto de impulsos ou convenções sociais. Pode nascer do medo de ser diferente ou da necessidade de pertencimento. Já o pensamento, ao contrário, exige um mergulho lento, uma pausa consciente, uma construção que se sustenta diante do tempo e do desconforto. Muitas vezes confundimos rapidez com profundidade. Respondemos sem refletir, repetimos frases de efeito, defendemos ideias que nunca questionamos. Isso cria a ilusão de que estamos sendo críticos, quando na verdade apenas ecoamos vozes que não são nossas. Pensar não é reagir, pensar é desconstruir. Pensar é suportar o silêncio entre uma ideia e outra, permitindo que surjam perguntas incômodas. De onde isso veio? Para quem essa ideia serve? O que estou evitando enxergar quando acredito nisso? O filósofo Søren Kierkegaard lembrava que a verdade subjetiva não é aquilo que sentimos de forma imediata, mas aquilo que conseguimos sustentar diante da dúvida e do sofrimento. Opinião é passageira, frágil, moldada pelo vento do momento. Pensamento é mais denso, mais exigente. Ele nos obriga a colocar nossas convicções à prova, não apenas no discurso, mas na prática da vida. Esse é o ponto onde a coragem volta a ser necessária. Porque pensar não nos oferece a mesma sensação de segurança que uma opinião rápida traz. Pensar nos expõe à incerteza, à complexidade, ao risco de mudar de posição. E ainda assim, é nesse risco que a vida se expande. Quando ousamos diferenciar opinião de pensamento, deixamos de ser reféns do que é imediato e abrimos espaço para uma consciência mais profunda, mais verdadeira, mais nossa. Como recuperar a coragem de pensar no cotidiano? Recuperar o pensamento profundo não é um feito extraordinário reservado a poucos. É uma prática cotidiana, quase invisível, que começa na desaceleração. O mundo moderno nos empurra para a pressa, para a resposta imediata, para a reação automática. Mas o pensamento exige silêncio interno. Exige tempo psíquico. Assim como a terra precisa de pausa para gerar frutos, a mente precisa de espaços vazios para que novas ideias floresçam. Cultivar perguntas pode ser mais fértil do que buscar respostas rápidas. Uma mente viva é, antes de tudo, interrogativa. Ela não se contenta com certezas frágeis, mas se mantém aberta, curiosa, atenta. Perguntar não significa estar perdido, mas manter-se em movimento. O pensamento não é um destino fixo, mas um caminho que se constrói enquanto avançamos, mesmo em meio ao caos. Há práticas que reacendem essa chama de lucidez. A leitura filosófica, quando feita com calma, nos devolve camadas esquecidas da existência. A escrita reflexiva, ao transformar pensamento em palavra, nos ajuda a enxergar aquilo que, até então, estava confuso dentro de nós. A simples observação do cotidiano, sem pressa e sem julgamento, pode revelar aspectos da vida que passavam despercebidos. Esses gestos, ainda que discretos, funcionam como chaves que reabrem o acesso à nossa capacidade de pensar. O Zen ensina que a mente é como a água. Só é possível ver o fundo quando ela se assenta. Esse princípio nos lembra que não precisamos correr atrás da clareza como quem caça uma presa. Precisamos apenas permitir que o excesso de ruído se aquiete. E nesse silêncio, o pensamento volta a emergir. Recuperar a coragem de pensar é, portanto, um processo de retorno ao essencial. Não é adicionar mais, mas retirar o excesso, até que o que permanece seja, enfim, autêntico. Pensar de verdade é uma revolução íntima, não uma revolta barulhenta contra o mundo, mas uma insurgência silenciosa contra o adormecimento interno. É no silêncio que nasce a lucidez, e é dessa lucidez que brota uma vida mais autêntica. O pensamento profundo não nos afasta da vida prática, mas nos devolve a ela com mais intenção, com mais clareza, com mais responsabilidade. Albert Camus dizia que o homem revoltado é aquele que diz não. Esse não é um gesto de destruição, mas um ato de dignidade. Dizer não ao piloto automático. Dizer não ao conformismo que sufoca. Dizer não às ilusões que apenas prolongam a estagnação. Pensar é o início dessa revolta serena, que não precisa de gritos para ser firme. É a afirmação silenciosa de que a vida não pode ser vivida apenas por reflexo. Quem pensa de verdade vive com intenção, mesmo em meio às incertezas. A dúvida não paralisa. Ela liberta. A consciência não é um peso, é um farol. Recuperar a coragem de pensar é escolher a dor da lucidez em vez do conforto da inconsciência.
É aceitar que viver com profundidade exige desconforto, mas é um desconforto que nos devolve a nós mesmos. Que seu pensamento seja como um farol em noite escura. Não precisa iluminar tudo, nem afastar todas as sombras. Basta ser firme o suficiente para não se apagar quando os ventos da conformidade soprarem. Nesse farol silencioso está a sua coragem. Nesse farol silencioso está a sua liberdade.